Tudo certo. Tudo certo. Tudo certo. Tudo certo. Tudo certo. Gente, tá um barulho estranho para vocês no vídeo? Só para eu saber se tá alguma coisa, um barulho meio, sei lá, bem estranho. Tá um barulho estranho para vocês no vídeo? Só para eu saber se tá alguma coisa, um barulho. Acho que não. Tá, e agora? Porque agora eu tô com todo ele desligado. Só para saber se agora, porque eu não consigo ouvir, porque se eu ouço aparece esse barulho, eu acho. Mas parou, né? Estranho esse barulho, cara. Agora tá ainda? Porque eu não tô, assim, não tem barulho nenhum aqui para mim. Ficou bom, né? Deve ser porque eu fico com ele aberto para ver os comentários no celular e provavelmente ele fica assim. Pessoal, tá entrando ainda. Fala aí, então vamos lá. Só alguns recadinhos antes da gente começar, para não ficar aquele negócio chato de começo de curso, né? Os mesmos recadinhos de sempre, tá? Se você quer o e-book que a gente utiliza, o e-book nessa aula aqui vai ser muito importante, tá? Que a gente vai falar, nessa aula aqui a gente vai falar sobre precificação de opção. Então, a gente vai dar os primeiros conceitos sobre precificação de opção. Talvez uma das coisas que, na minha visão, uma das coisas mais importantes quando você está quando você está operando opção, uma das coisas mais importantes que você tem que saber é precificação de opção, tá? Muita gente meio que deixa isso no ar, como se isso não fosse tão importante, mas na minha visão, você não consegue operar alguma coisa, né? Você não consegue tradar alguma coisa sem você saber o porquê que o preço daquilo é aquilo, ou o que influencia no preço daquilo, tá? Então, eu gosto muito desse assunto, vocês já devem ter percebido que a gente sempre gosta muito de conceito, né? Eu gosto muito de deixar as coisas muito bem conceituadas. Então, nessa aula aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre precificação, tá? Provavelmente isso são 2 aulas, a gente vai demorar 2 aulas para falar disso. A gente vai falar de precificação dos fatores que influenciam no preço de uma opção e depois como esses fatores influenciam nesse preço de fato, tá bom? Eu quero dividir em 2 aulas, senão eu acho que vai ficar muito cansativo e eu quero deixar vocês também com um tempo para ler o e-book, né, para consultar o e-book, assistir a aula depois e meio que entender a primeira parte para depois a gente começar a falar da segunda. Perfeito? Então, aula muito importante essas 2, essa agora e a próxima que a gente vai entender a precificação de uma opção. Beleza? Deixa eu colocar a minha tela aqui para vocês, para eu dar alguns recadinhos. Então, é o seguinte, tá, gente? Alguns recadinhos. Primeiro, o grupo do Telegram, tá? Grupo do Telegram que a gente fala bastante lá sobre opções, a gente fala sobre as aulas, a gente discute assunto, tá bom? Para você entrar no grupo do Telegram, aqui embaixo na descrição desse vídeo que a gente está aqui, tá vendo? Mostrar mais Telegram, tem o link direto pro grupo do Telegram, é só clicar aí, tá? Bastante gente vem me perguntando como que eu entro no grupo do Telegram, é desse jeito. E se você entrar, participe bastante, tá? Que a gente quer, o que a gente quer é participação de vocês no grupo, beleza? Mais um recadinho rápido, tá bom? Não é a página, não é a página. É lá no site que a gente falou na aula passada. E deixa eu até trazer aqui para vocês. Ó, sempre acontece isso, fica doideira. A gente falou sobre o nosso projeto social Imagine Beta, né, na aula passada, isso uma semana atrás.
e a gente falou de que as pessoas que de baixa renda, que não tem como pagar um curso de Excel, nosso projeto social, a ideia dele é oferecer o nosso curso de Excel, que é completo, tá? Do básico até o avançado, e tem uma introduçãozinha ao VBA. Esse curso a gente, por meio desse projeto social, a gente oferece ele gratuitamente para pessoas de baixa renda, tá bom? Então a gente falou isso na semana passada e a gente já recebeu algumas inscrições, foi bem legal. Eu vou ser bem sincero com vocês, é assim, a Zeta como empresa, para mim, ela tem como o maior motor dela é esse projeto social, sempre foi o grande motivador dessa empresa foi oferecer curso gratuitamente, né? Mas eu sempre soube que para eu oferecer curso gratuitamente eu precisava ter um meio legal, né? Para duas coisas, para eu oferecer um curso bom, de qualidade, e para que eu conseguisse entregar esse curso para quem precisa, eu percebi que eu precisava ter uma empresa forte para eu conseguir fazer isso. E a gente falou na aula passada, foi super interessante, foi muito legal, bastante gente compartilhou as nossas publicações e a gente conseguiu, né, algumas inscrições durante a semana. A gente quer muito mais, né, a gente quer que esse projeto seja cada vez mais conhecido, que a gente consiga ensinar Excel para o maior número de pessoas, tá? Se você conhece alguém, se você quer ter o curso de graça, tá? Não está numa situação muito legal e quer ter o curso de graça, a gente não faz nenhum tipo de análise, tá? Eu não faço nenhum tipo de análise se você pode ou não ter, eu vou muito na confiança que eu tenho com os meus alunos, tá bom? É só entrar no site da Zeta, é só entrar no site da Zeta aqui, ó, tá bom? Só entrar aqui, o link está aqui na descrição, tá? Site Zeta, www.zetaconhecimento.com. Entrou aqui, tá? Esse linkzinho laranja, Imagine Beta, clicou aqui, vai aparecer para vocês um formulário, tá? Preencheu o formulário, já está participando, não tem sorteio, não tem nada, tá bom? E não tem nenhum tipo de análise, a gente vai na confiança que a gente tem das pessoas, de que essas pessoas, se elas estão me pedindo, se elas estão pedindo o curso, elas estão precisando, tá bom? Então, se você ou se você conhece alguém que precisa de um curso e que está sem grana para fazer, está numa situação mais difícil, quer fazer um curso de Excel completaço, tá bom? É mais para ajudar mesmo as pessoas que realmente precisam. Tudo bem, gente? Então, é isso, é o recado que eu queria dar, tá bom? Último recadinho, que a gente já falou na aula passada também, surtiu bastante efeito, foi bem legal, tá bom? A gente está com uma promoção também no link do vídeo, a gente está com uma promoção de Excel mais opções, tá bom? Você compra o curso de opções completo, o nosso curso de opções completo, e ganha de graça o curso de Excel, tá bom? Diferente do projeto, nada a ver com o projeto social, tá bom? Opções mais Excel, curso completo, você entra nessa página, você consegue comprar os dois pelo preço de opções, tudo bem? Esse curso aqui é completaço mesmo, fala tudo sobre opção, lá do básico até o avançado. Tudo bem, gente? Era isso aí, tá? Vamos parar de dar recado e vamos começar a nossa aula. Deixa eu abrir aqui. Vamos começar a falar sobre precificação de opção, tá bom? O que é importante? O que é importante? Qual que é a grande importância disso tudo? Boa noite, Edson. Boa noite, pessoal. Vamos lá. Estou recebendo aqui alguns comentários. O que é realmente importante nisso? Tá? Quando a gente opera ação, por exemplo, tá? Ou dólar, ou mini índice, ou qualquer coisa que você opera na tela, a gente olha o preço daquilo e a gente sabe mais ou menos o que influencia no preço daquilo. A gente sabe como aquele preço é construído. A gente tem uma ideia do porquê aquele preço é construído, concorda? Quando você vai lá na Petrobras a 21,10, tá? Você sabe mais ou menos o porquê que ela está valendo 21,10, ou quais são os fatores que influenciam, ou se você compra a Petrobras, acontece alguma coisa, você já sabe qual vai ser o efeito, ou você imagina qual vai ser o efeito dela, né, daquela notícia ou daquele acontecimento na sua ação, tá? A mesma coisa com o dólar. Pô, aconteceu alguma coisa lá nos Estados Unidos, mexeu com o dólar, eu meio que tenho uma expectativa, vamos dizer assim, sobre o que vai acontecer com o dólar e quando aconteceu, por que aquilo aconteceu, né?
Isso é, na minha visão, indispensável para você operar, né, um produto. É impossível você operar alguma coisa sem você saber o porquê daquele preço e o que influencia naquele preço. Tá? Então, o que a gente vai falar aqui é sobre o prêmio da opção, né? Aquele preço que a gente paga, tá? Ou que a gente recebe para vender a opção. A gente vai falar sobre quais são os fatores que influenciam nesse preço, tá bom? E por que e como esse preço é construído. Perfeito? Vamos voltar aqui para o nosso PowerPoint, tá? Shift F5, aqui, precificação de uma opção, tá bom? Bem simples, a gente vai ter que saber o que é o prêmio de uma opção. Primeira coisa, a gente tem que saber o que é o prêmio de uma opção, a gente tem que saber o que acontece com quem compra e o que acontece com quem vende uma opção. Perfeito? Desculpa. Então, vamos lá, para a gente começar, tá? E para a gente entender muito bem deixa eu só, rapidão, tá tudo certo. Para a gente começar e para a gente entender muito bem o que é o prêmio e quais são os fatores que influenciam, deixa eu fazer uma analogia rápida aqui para vocês, tá bom? Que é fazer uma analogia da opção com o seguro do carro. A gente já fez essa analogia lá na primeira aula, quando a gente foi explicar o que era uma opção em si, né? A gente fez uma analogia com o seguro do carro. Vocês lembram? Se você não lembra, dá uma olhadinha na primeira aula. Mas basicamente a gente comparou a ideia, a noção de uma opção, né? A noção de um derivativo com a noção de um seguro de carro, como sendo duas coisas muito próximas e de fato né? Um seguro de carro ele é um direito de, vamos dizer assim, comprar um carro igual ao seu, caso aconteça alguma coisa. A mesma ideia funciona muito bem para uma opção. Agora, trazendo esses fatores, vamos tentar entender, porque eu acho que é mais simples a gente entender os fatores que influenciam o seguro de um carro. Tá? Então vamos lá, imagina que você tem aqui o seguro do seu carro, né? E se você vai lá com você, quando você vai na seguradora e pede o seguro o valor do seguro do seu carro, primeiro repara que você paga um prêmio, né? O valor prêmio é exatamente o mesmo nome, né? Você na apólice de seguro vem lá prêmio, né? E o que influencia nesse prêmio? Vários fatores influenciam nesse prêmio, a gente sabe, né? Desde a idade da pessoa até onde ela mora, blá 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 blá. Né? Mas alguns fatores são muito mais importantes do que outros no caso do seguro do carro. Tá? Então vamos dar uma analisada aqui rápida. Tá? O tempo. O tempo é um fator que influencia no seguro do seu carro? Vou fazer uma pergunta para você. Muda alguma coisa eu fazer um seguro de um carro durante um ano ou fazer um seguro do mesmo carro durante 2 anos? Muda, não muda? Independentemente, esquece como que isso influencia, tá? Como que isso influencia é papo para próxima aula, tá bom? Não vamos pensar nisso, vamos pensar só se influencia ou não. Se eu faço um seguro hoje, tá bom? Que vai vencer daqui a um ano, tá bom? Ele vai ter um valor. Agora, se eu quiser fazer o seguro do meu carro para 2 anos, com certeza absoluta ele vai ter outro valor. Concorda? Independente se mais alto ou mais baixo, outro valor com certeza. Então, o tempo que você quer fazer o seguro, ele influencia no preço do seguro do seu carro. Tá? O segundo fator que influencia no prêmio do seu seguro é o valor do seu carro. Né? Se você for, por exemplo, igual o Josué, né? Josué Medeiros, grande Josué Medeiros, sempre na nossa aula, e tiver um carrinho como esse daqui da imagem, né? O seu seguro ele é alto, né? Um carro que vale muito deve ter um seguro muito mais alto do que um carro que vale pouco. Tô certo ou tô errado? Então, o valor do seu carro é fator muito importante, muito influenciador no preço do prêmio que você vai pagar. Não é verdade? Não é óbvio isso até? Então, perfeito. Então, o valor do carro, né, ele influencia no preço
do seguro. Terceiro fator, tabela FIP, né? Por tabela FIP, entenda quanto da tabela FIP você quer que a seguradora te pague caso o seu carro seja roubado, tá bom? Então, porque dá para você escolher, né? Você pode escolher se você quer que pague 100%, 80% e assim vai. Você há de concordar comigo que se eu quiser 100% da tabela FIP, tá? O preço do meu seguro tem que ser diferente de que se eu pedir 80% da tabela FIP, tá bom? Até porque esse valor que você escolhe que está atrelado também com o valor do carro, vamos dizer assim, né? Ele vai teoricamente ou diminuir ou aumentar o valor do carro, mas sim, ele influencia, tá bom? O quarto, não é muito comum a gente pensar, tá? Não é muito comum a gente pensar, mas a taxa de furto do seu carro, tá? A taxa de furto sabida do mercado em cima do seu carro é sim um fator que influencia no preço, tá bom? Se o seu carro for esse carro aqui do Josué, tá bom? Que deve ser muito pouco roubado, tá bom? Até porque se você roubar esse carro aqui, provavelmente vão te achar, né? Se o valor do seu o seguro, desculpa, a taxa de furto do seu carro, como esse aqui, for muito baixa, tá? A taxa de furto do seu carro é baixa, isso deve influenciar no preço do seguro. Até porque estou fazendo um seguro contra roubo, eu preciso ver qual a probabilidade de ser assaltado, de você ser roubado. Tudo bem? Diferente, por exemplo, se você tiver um uninho, né? Um uninho com escada em cima, que é o tesão do ninho, é ter a escada em cima, né? Se não tiver a escada em cima, é melhor não comprar o seu Uno. Se você tiver um Uno com escada em cima, esse carro deve ter uma taxa de furto muito alta, tá bom? Deve ter uma taxa de furto muito alta, então você acaba tendo talvez um valor de prêmio mais alto, tá bom? O que tem que ficar muito claro? O que tem que ficar muito claro? Que todos os fatores, eles influenciam, tá bom? No prêmio do seguro. Isso não quer dizer, tá? Isso não quer dizer que mesmo, vamos supor, comparando o Uninho, isso aqui é uma Porsche, né? Alguém me responde se alguém entender de carro, porque eu não entendo nada de carro. Eu escolhi esse carro porque ele é bonito. Mas isso é um Porsche, né? Se o seu carro, por exemplo, se você comprar um Porsche e você tiver e for fazer o seguro, provavelmente o seguro vai ser mais caro do que o do Ninho, mesmo a taxa de furto sendo menor, tá? Então, a gente tem que entender, tá? A gente tem que entender que os fatores, eles influenciam, tá bom? Mas eles não são determinantes. Não quer dizer que porque a taxa de furto é mais alta, que eu vou ter um seguro mais alto, tá? Eu tenho que olhar tudo. Perfeito? Perfeito. Agora você pode me perguntar assim, Marcel, que raios isso tem a ver com o prêmio de uma opção? Né? Que desgraça que você ficou me falando aqui durante 10 minutos sobre o seguro de um carro e não sobre o seguro de uma opção. Então vamos fazer uma analogia legal, tá? Vamos pegar o seguro do carro, todas essas coisas que para a gente é muito comum, para a gente é muito simples de entender até, né? É muito simples de entender os fatores que influenciam no seguro de um carro e vamos transportar ele para a opção, que é uma coisa, querendo ou não, menos, como eu posso dizer, a gente não consegue visualizar muito bem, né? Às vezes demora um pouquinho para a gente visualizar uma opção de fato, tá? Então, vamos dar uma olhadinha nos fatores que influenciam, tá, o preço de uma opção. Eu vou pedir para vocês uma coisa que vocês, se você está assistindo isso ao vivo ou se você está assistindo isso gravado, tá? Depois, se tiver alguma coisa que você não entendeu, dê uma olhada nos vídeos anteriores, porque a gente já está começando, tá? A meio que usar assunto de outros vídeos. Então, é importante que você tenha os conceitos que a gente vai passando, mesmo que a gente está passando muito devagar, que você tenha os conceitos dos vídeos anteriores, tá bom? Porque senão a gente não consegue ir para frente. Beleza? Então, vamos ver os fatores que influenciam no preço de uma opção. Primeira coisa que a gente tem que pensar é o que é uma opção, só para dar uma relembrada, é o direito
de comprar ou vender algum ativo, tá? Num determinado preço, numa data futura, tá bom? Pré-determinada. Então, isso é uma opção. É o direito de comprar ou vender um ativo numa data futura a determinado preço. Perfeito? Então, com isso na cabeça, vamos dar uma olhadinha. Primeira coisa, o tempo influencia no preço de uma opção? Tão óbvio como ele influencia no preço do seguro do carro, ele precisa influenciar no seguro, no preço de uma opção, não é verdade? Imagina o seguinte: imagine a opção como, imagina, sei lá, o direito de comprar a Petrobras a 22. Você concorda que se eu quiser o direito de comprar a Petrobras a 22 até o mês que vem, esse direito tem que ter um valor menor do que o direito de comprar Petrobras a 22 até daqui a 3 anos? Lógico, né? Se no primeiro caso eu fiquei um mês, tá? Ó, meu aqui, que coisa linda. E no segundo caso eu fiquei 3 anos, tá? Obviamente, o preço do prêmio que eu vou pagar para ter esse direito tem que ser diferente, necessariamente diferente. Perfeito? Perfeito. Então, tempo é um fator que influencia no preço da opção, tá bom? Segundo fator, aí a gente fala preço do ativo objeto. Preço do ativo objeto, Marcel, muito difícil, né? Muito complicado, muito difícil de entender. Vamos tentar entender o preço do ativo objeto, tá? No momento da compra da opção, isso é importante, tá bom? Primeira coisa que é importante é o preço do ativo objeto no momento da compra da opção, tá bom? No momento da compra da opção, ele vai influenciar, tá bom? Você há de concordar comigo que ao comprar uma call, por exemplo, um direito de comprar Petrobras, tá, a 22, o preço daquele ativo no momento da compra precisa influenciar no prêmio. Se a Petrobras tiver 25, o direito de comprar a 22 é muito bom. Se a Petrobras tiver 10, o direito de comprar a 22 é muito ruim. Concorda? Então, deixa eu botar até aqui, porque é importante. Eu acho que se a gente olhar um olho aqui, ó, a gente vai conseguir fazer mais, entender mais, é o seguinte, ó. A Petrobras, vamos supor, eu quero o direito de comprar Petro a 22, tá bom? Direito de comprar Petro a 22. Se a Petrobras tiver R$ 25, tá bom? Esse meu direito é bom pra caramba, tá? Ou seja, isso vai ser uma opção cara, né? Comprar a 22 uma coisa que vale 25, pô, é um tesão, né? Por outro lado, se a Petrobras estiver valendo R$ 10, ter o direito de comprar a 22, tipo, pra quê? Ou seja, eu vou pagar muito pouco por isso. Tá? Independentemente de se para cima ou para baixo, por enquanto, tá bom? Não vamos ainda pensar nisso, isso é papo para a próxima aula, tá? Estou falando porque limpa a sua cabeça quando você não pensa nisso, é mais simples, acredite em mim, tá? O preço do ativo objeto é como se fosse, tá? É como se fosse fazendo uma analogia, tá? O prêmio, o valor do carro, tá bom? O valor do carro. Quanto custa o carro? O carro que vale muito ou o carro que vale pouco? Tá? O preço do ativo objeto valendo muito ou o preço do ativo objeto valendo pouco? Tá bom? Beleza. Beleza, vamos voltar aqui para a nossa telinha. Tá? Terceiro fator que influencia no preço, preço de exercício. Preço de exercício ou strike, tá bom, gente? Ou strike. Vocês vão ver em muita literatura de derivativo, vocês vão ver a palavra strike, muito comum também, mas eu gosto mais de preço de exercício, tá bom? Faz muito mais sentido. Preço de exercício é o preço que você tem o direito de comprar ou de vender, né? Então, quando você compra o direito de comprar alguma coisa, você tem que comprar esse direito a algum preço, não é verdade? Então, o preço de exercício vai influenciar. Também um pouco óbvio, né? Se eu quiser comprar Petrobras a 22, tá? Se eu quiser ter o direito de comprar Petrobras a 22, é muito melhor do que se eu quiser ter o direito de comprar Petrobras a 25, assim como é muito pior do que se eu quiser ter o direito de comprar Petrobras a 10.
tá? Então, o preço que eu escolher ter o direito vai, obviamente, influenciar. É como se fosse a tabela FIPE do nosso carro, tá? Quanto você quer da tabela FIPE, tá bom? Quarto fator que influencia, esse aqui é muito simples de entender, por quê? Porque a taxa de juros ela influencia em tudo, né, gente? Qualquer coisa é influenciado pela taxa de juros. A opção, ela não vai deixar, a opção, calma aí, a taxa de juros, ela influencia em tudo, tá? Em tudo do mercado. E não podia ser diferente como opção, ainda mais uma opção que você tem o direito de comprar alguma coisa lá na frente, tá? Quando você faz uma opção, você tem o direito de comprar uma opção lá na frente. Esse lá na frente, tá? Se você pensar, tipo, matematicamente falando, sempre que eu jogo alguma coisa para frente, eu preciso trazer valor presente. Para trazer valor presente, você usa a taxa livre de risco, tá? Você usa a taxa de juros. Então, ela vai sempre influenciar no preço, tá? Esse aqui eu não quero falar muito, tá? Não quero entrar muito em detalhes, porque eu acho que ele mais confunde do que ele ajuda a entender. Só perceba, tá? Que a taxa de juros influencia sim no preço de uma opção, tá? Agora, por último, mais importante, tá? Por último e mais importante, a grande volatilidade, tá? A volatilidade do ativo objeto, a volatilidade do mercado, tá? Essa sim requer uma explicação muito séria, tá bom? Primeiro, a primeira explicação, deixa eu até voltar aqui para mim de novo, só para a gente não ficar muito boring, né? O negócio fica meio boring quando está muito em cima, assim. A volatilidade é uma coisa complicada de entender, tá bom? Mas ela permeia todo o mercado de opções. Tá? Ela é a coisa mais importante que tem no mercado de opções. Sendo bem chato, volatilidade é a incerteza que você tem, tá? Não é a volatilidade não é somente aquele negócio assim, tá? Que é o que a gente imagina quando a gente pensa em vol. Vamos tentar pensar a volatilidade como sendo a incerteza, tá? Sobre o preço futuro de alguma coisa, tá bom? Então, ó, eu vou dar um exemplo. A incerteza, tá? A incerteza sobre o preço futuro de alguma coisa. Então, vamos supor, se você tem uma coisa que hoje vale R$ 10, tá? E a sua incerteza, né? Ou a sua certeza, vamos dizer assim, sobre o preço futuro daquele negócio for muito grande, a sua certeza for muito grande, pô, eu acho que aquilo vai valer R$ 11 lá na frente. Não tem muito o que mexer, tá? Isso é um ativo de baixa volatilidade. Tá? Quando a minha incerteza sobre o preço daquele ativo hoje, tá? Então, quando hoje eu tenho pouca incerteza sobre o preço do ativo lá no futuro, tá bom? Esse ativo tem baixa volatilidade. Agora, imagina uma situação onde o ativo vale R$ 10, tá? E você olhando o mercado, você fica assim, caralho, eu não tenho a menor ideia quanto que isso vai valer. Tá? Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo. Vamos pegar dois exemplos aqui que eu acho que vocês vão entender a ideia de volatilidade muito bem. Quer ver? Juros no Japão. Juros na Alemanha. Tá? Juros na Alemanha. Juros em geral, né? Mas vamos pegar juros na Alemanha, para ser bem. Né? Juros na Alemanha muda muito pouco. Tá? Ele fica ali, né? Se eu perguntar para você, pô, quanto você acha que vai ser o juros na Alemanha daqui a 6 meses? Muito provavelmente, obviamente, se eu perguntar, se me perguntar agora, eu tenho a menor ideia, mas se você der uma olhada, né? Você vai ter uma boa ideia, né? Ou se você der uma estudada, você vai ter uma boa ideia sobre qual vai ser o juros na Alemanha daqui a 6 meses. Tá? O consenso do mercado é muito grande, os analistas do mercado devem falar muito próximo às mesmas coisas, tal, mudando um pouquinho, mas você consegue ter uma boa noção sobre o preço daquilo no futuro. Tá? Agora, se eu te perguntar, quanto vai estar valendo a Bitcoin daqui a 6 meses? E aí? Não tem consenso nenhum.
né? A gente não tem a menor ideia quanto vai estar valendo a Bitcoin daqui a 6 meses. O cara que estuda Bitcoin não tem a menor ideia quanto vai estar valendo a Bitcoin daqui a 6 meses. O cara que criou a Bitcoin, ele não tem a mínima ideia de quanto isso vai estar valendo daqui a 6 meses. Qual tem mais volatilidade? A Bitcoin ou os juros alemão? Aí eu peguei 2 exemplos muito extremos. Tá? Pega, por exemplo, agora que a gente entendeu o que é volatilidade é isso, é a incerteza sobre o preço, tá bom? Se ficar muito barulhento, gente, vocês me avisam, mas é porque começou a chover aqui, o negócio começou a chover bem. Tá chovendo bem agora. Eu peguei 2 exemplos muito extremos, né? A Bitcoin e os juros. Agora vamos trazer um pouquinho mais para a nossa realidade. Pega, por exemplo, ações como a Ambev, tá bom? Se você analisa a Ambev, você tem uma boa noção. Você pega ações como a Ambev, tá? E a Usiminas, tá bom? Olhando o gráfico de Ambev, olhando o gráfico de Usiminas, você percebe um comportamento muito diferente das duas. Né? A Usiminas ela tem grande tendência a... Por isso que a gente imagina que volatilidade seja só a mudança de preço. Né? Mas vamos tentar entender ela como sendo a incerteza, que aí a gente vai matar o negócio da opção. A gente vai matar porque ele influencia no preço. Tá? A Usiminas ela tem uma tendência a se movimentar muito grande. Tá? Ou seja, saber o preço dela no futuro é muito difícil. No caso da Ambev, tá? Não estou falando que é fácil saber o preço dela no futuro, até porque a gente nunca sabe o preço de nada no futuro, mas imagina. Desculpa. A Ambev ela tem um comportamento mais tranquilo com relação ao mercado, dado, né, a Usiminas como comparação, tá bom? Qual tem mais volatilidade? Tá? A Usiminas deve ter mais volatilidade do que a Ambev. Tá bom? Perfeito? Deu para entender o que é volatilidade? De fato, deu para entender muito bem o que é volatilidade? Tá. Agora, vamos ver se isso influencia no preço. Tá? Primeiro, repara que volatilidade tem muito a ver com a taxa de furto. Quanto... Não, porque, por exemplo, pensa uma coisa. Quando o carro é muito roubado, nada indica que meu carro vai ser roubado. Concorda? Por exemplo, eu fui lá e comprei um Golf. Que, sei lá, eu sei que tem que segura caro, sei lá por quê. Deve ser por causa da taxa de, sei lá. Eu fui lá e comprei um Golf, por exemplo. Né? Quando a seguradora for fazer o seguro do meu carro, ela vai olhar e falar assim, pô, o Golf é bastante roubado. Ela não sabe se meu carro vai ser roubado ou não. Ela tem o quê? Muita incerteza se meu carro vai ou não ser roubado. Tá? Eu não sei se o seu carro vai ser roubado. Tá? Mas ele é bastante roubado. Agora, se você pega um carro que nunca é roubado, sei lá, imagina que o Uno nunca seja roubado. Não sei. Deve ser bem roubado, mas porque tem bastante, né? Mas imagina o Uno, ele nunca é roubado. Quando a seguradora for fazer o seguro do seu carro, ela vai olhar para você e vai falar assim: seu carro nunca é roubado. Isso não quer dizer que ele não vai ser roubado. Tá? Assim como uma ação que se mexe muito, não quer dizer que no futuro ela vai continuar mexendo muito. Mas a minha incerteza com relação àquilo é maior do que uma ação que mexe pouco. Tá? Então, essa é a ideia. Agora, por que isso influencia no preço de uma opção? Vou te fazer uma pergunta. Imagina que eu queira comprar um direito, tá, de comprar de você Usiminas. Tá? Quero comprar de você o direito de comprar Usiminas no futuro. Tá? Ou seja, quando eu compro um direito, você adquire um dever, concorda? Quando eu comprei um direito de comprar Usiminas, você automaticamente adquiriu um dever de vender Usiminas. Perfeito? Perfeito. Então você tem o direito de vender, você tem um dever de fazer alguma coisa. Eu tenho um direito. Aí eu vou chegar para você e vou falar assim: quanto você cobra nisso? Você concorda que esse medo do preço da Usiminas tem que influenciar no seu prêmio que você vai cobrar de mim? Tem que. Mesma coisa eu falar para você que eu quero comprar Bitcoin daqui 6 meses de você a 35 mil reais, por exemplo. Tá?
Eu não tenho a menor ideia. A Bitcoin pode estar valendo 150, como ela pode estar valendo 1.000, como ela pode estar valendo R$ 1, como ela pode estar valendo 1.000.000. Eu vou te cobrar muito dinheiro para te dar o direito de comprar a 35. Agora, se você chegar para mim e falar que você quer comprar juros alemão, se eu chegar para você e falar que eu quero comprar juros alemão de você a 6% ao ano, muito provavelmente você vai falar assim, ah, meu irmão, eu sei o que vai acontecer com juros alemão, eu posso te dar um preço melhor. Por isso que a volatilidade influencia no preço de uma opção. Perfeito? Deu para entender? Ficou muito claro? Então, 5 fatores, deixa eu botar aqui, ó. 5 fatores influenciam no preço. Essa luz da minha casa aqui, cara, ela é branca. E eu fico branco. Aí eu cortei o cabelo ainda, eu fico com a cara, com a cabeça piscando, brilhando, e o negócio branco fica bom. Vamos lá. Tempo, preço do ativo objeto, strike, né, preço de exercício, juros e volatilidade. Todos eles, tá, todos esses 5 fatores influenciam no preço de uma opção, tá bom? E de formas diferentes, tá, com magnitudes diferentes, tudo bem? Mas todos eles influenciam no preço de uma opção. Então imagina, tá bom? Vamos imaginar que um modelo de precificação, num primeiro momento, tá bom? Num primeiro momento, um modelo de precificação é uma grande caixa que recebe esses 5 valores, faz alguma coisa com ele lá dentro e cospe um preço de opção. Tá bom? É basicamente isso. Imagina que seja uma panela, tá? Onde você coloca esses 5 ingredientes, ele faz uma mistureba lá e te dá o preço de uma opção. Oh, a volatilidade aqui está tanto, isso aqui está tanto, isso aqui está tanto, isso aqui está tanto, isso aqui está tanto, junta tudo, joga na panela e ele te dá o preço da opção. Tá bom? Então, nessa primeira aula, tá, sobre precificação, era isso que eu queria falar. Tá? Eu não quero confundir muito a cabeça, porque não é um assunto tão simples assim, então eu não quero que vocês pensem demais, vamos dizer assim, então eu quero que a gente pare, faça a digestão de tudo isso, leia, entenda, para a gente pular para a próxima, que é como esses fatores influenciam. Tá? O tempo. Quanto mais tempo, maior o prêmio ou menor o prêmio? Taxa de juros, preço do strike, e assim vai. Então, na próxima aula, a gente vai ver como que esses 5 fatores influenciam nesse preço, se de forma diretamente proporcional ou inversamente proporcional, a gente não sabe como ainda, mas vamos analisar, e isso tanto para as calls, tanto para as opções de compra, quanto para as puts, tanto para as opções de venda, tá bom? Porque eles influenciam em cada uma das opções de forma diferente. Tá bom, gente? O Josué, olha que pergunta tesão do Josué. Demanda influencia no preço de uma opção? Josué, não. Não, não deve. Não deve. Desculpa. Ó, isso é uma pergunta que é um tesão. Por quê? Porque demanda influencia no preço do ativo. Se tiver gente pra caramba querendo comprar Petro, todo mundo vai comprar Petro. Tá? Agora, a não ser que a demanda seja uma coisa descomunal, tá? Nossa, mas tem muita. Óbvio, né? Se for uma demanda muito forte, aí influencia no preço de tudo. Tá? Mas a demanda em si, não tem como você ter uma demanda por alguma coisa específica quando você está falando de opção. Não faz sentido. Porque o que você está vendendo é um direito. E esse direito ele tem um preço dado uma volatilidade, dado um ativo objeto. Então, a demanda sobre um ativo específico pode influenciar no derivativo. Demanda sobre uma opção específica não deve influenciar nesse preço. Tá? Alguns casos vai poder ter gente que vai falar que sim, já aconteceu de alguns strikes da curva ter uma demanda de compra ou uma demanda de venda muito grande, onde distorce a curva, blá, 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 blá. Mas, a priori, vamos assumir aqui, tá bom? Que não, a demanda não é um fator tão importante assim na compra da opção, tá? Faz o seguinte exemplo, tá bom? Faz o seguinte exemplo. Se
muita gente começar a pedir prêmio, né? Desculpa, se muita gente começar a pedir preço para seguro do Uno, tá bom? Muita gente começou a pedir preço para o seguro do Uno. O seguro do Uno em si, se só isso mudar, não deve mudar. Por quê? Porque o Uno continua sendo o mesmo carro, o tempo continua sendo o mesmo, a volatilidade, o valor do carro e o prêmio. Todos os fatores continuam sendo os mesmos. Tá? Aí você pode falar, não, mas se tem muita gente pedindo seguro do Uno, quer dizer que muita gente comprou o Uno, quer dizer que a demanda pelo Uno aumentou, desculpa, a demanda pelo Uno aumentou, provavelmente isso vai aumentar o preço do seguro. Verdade, mas não é porque o preço do seguro, é por causa do ativo objeto. Tá? Então isso é muito importante que fique claro. Perfeito? Deu para entender o que eu quis dizer? Tá? Não é uma resposta cravada de que não, tá? Não influencia a demanda, influencia, mas a priori não, ela não deve influenciar. Não importa se tem muita gente pedindo aquilo, tá? O que tem que ser ajustado é o preço do ativo, são outras coisas, tá? Outra coisa também, a demanda sozinha não influencia. Mas uma visão de mercado muito forte sobre o ativo ou um risco sobre um ativo muito forte, tá? Então imagina assim, você tem uma notícia que pode sair sobre a Vale, que vai aumentar a demanda na Vale, e aí as ações começam, as opções começam a subir. De novo, ela não está subindo por causa da demanda sobre elas, ela está subindo de uma coisa que está acontecendo na Vale. Tá bom? Deu para entender, Josué, mais ou menos? A sua pergunta foi excelente. Aliás, nas próximas aulas eu já vou falar dela, porque realmente foi uma pergunta muito boa. Se alguém tiver mais alguma dúvida, por favor, me pergunte. Enquanto não sei se está pensando alguma dúvida, se tiver alguma dúvida, se você não estiver assistindo essa aula ao vivo, tá bom? Se você não estiver assistindo essa aula ao vivo, tenta assistir ao vivo das próximas vezes, tá bom, gente? Descartar. Tenta assistir ao vivo nas próximas vezes. É muito legal essa interatividade que a gente tem aqui, tá bom? Curta a página da Zeta lá no Face, que a gente sempre está avisando quando que vai ser as aulas, do que vai ser a aula e tudo mais. Então, é só ir lá no Face, Zeta Conhecimento, você já curte a página, você já vai saber quando que a gente vai dar aula ou não, tá bom? E se você estiver assistindo isso gravado, tá bom? E tiver alguma dúvida, quiser perguntar, entra no nosso grupo do Telegram, ou pergunta aí nos comentários, mas no nosso grupo do Telegram, talvez seja mais rápido, mais interessante para você, ou nos comentários aí também, não faz tanta diferença, tá bom? Gente, se vocês não têm mais nenhuma dúvida, né, se ficou claro o que a gente falamos de precificação, próxima aula, então, vamos falar de como esses fatores que a gente aprendeu aqui influenciam. Tá? Então, um deverzinho de casa aí para a próxima aula, dá uma lida no e-book, tem lá tudo isso que a gente falou, tá lá no livro, tá bom? Já dá uma lida no capítulo posterior àquele que vai ser exatamente o que a gente vai falar na próxima aula, você vem com a cabeça mais certinha para assistir a aula e com dúvida já, isso que é o interessante. Beleza, gente? Era isso que eu queria falar na aula de hoje. Muito obrigado pela presença de todo mundo e até semana que vem. Tchau, tchau.